Chegamos à primeira metade de Sharp Objects e o que vimos até agora foi uma narrativa bastante paciente e meticulosa que nos conduz pelas ruas fantasmagóricas de Wind Gap e também pela mente sombria e melancólica de Camille Pricker, uma série que cria um universo envolvente e opressor, cruel e infelizmente bastante familiar. E dito isso, resta apenas uma simples pergunta. Afinal, tá valendo a pena acompanhar Sharp Objects? Meu nome é Thiago de Mello, esse aqui é o 7 no YouTube e essa é a minha crítica para Right, ou Ranço, o novo episódio de Sharp Objects, série original da HBO. I'm meeting today with the reporter. That woman knows something. I don't know what it is. How do you know she'll tell you? You were always so willful, never sweet. Something happened to you in that shed? How's it being back home? What doesn't kill you makes you stronger. We need to talk about your daughters. One of them is dangerous. The other one's in danger. Quatro despertares dão início a esse episódio. O primeiro deles é de Camille, que acorda longe de seu carro, num gramado ao lado de uma estrada deserta. Ao vermos Camille acordar, há um canto de cigarra que começa a aumentar o volume progressivamente, até se tornar um barulho bastante incômodo. E incômodo é uma palavra-chave nesse episódio, parece que ele foi construído para causar essa sensação no espectador. E logo nos primeiros minutos, a direção do Jean-Marc Vallée indica que causará alguma forma de aflição no espectador. Mas ao contrário do episódio anterior, onde essa aflição vinha pela agressividade visual da cena, principalmente no ato final, onde nós vemos Camille lacerando o seu braço com um parafuso, aqui, nesse quarto episódio, ela surge principalmente pelo ótimo trabalho de montagem, que é uma das grandes características de Sharp Objects. Nesse episódio, a montagem ganha ainda mais corpo, muito mais vigor. Primeiro pela maior frequência, que dá à narrativa uma dinâmica bem mais acelerada, mais pulsante. E ao mesmo tempo, acaba criando um incômodo bastante sufocante em cima da personagem e, por consequência, em cima de nós, espectadores. Essas inserções da montagem, que são aspectos do psicológico de Camille, nesse episódio começam a aparecer cada vez mais e mais, chegam sem aviso, começam a tomar espaços da sua mente, vão se fechando sobre ela, envolvendo ela, enclausurando-a. É uma montagem que torna esses momentos bastante claustrofóbicos mesmo. Eu realmente fiquei sem fôlego em alguns momentos, principalmente no terceiro ato. E essa montagem ela utiliza também alguns match cuts ou raccords. Para quem não sabe, match cut ou raccord é a transição entre dois planos que se correspondem de alguma forma. Pode ser por um assunto, por uma imagem, até por um som. E aí resta ao espectador fazer a conexão entre esses planos. E um dos melhores match cuts desse episódio é altamente sugestivo e envolve um plano em que mostra uma mordida e o plano seguinte é uma cicatriz na mão de Alan Cranley, o marido de Adora. E é um match cut altamente instigante porque acontece com um personagem cujo destaque ainda não recebera grande atenção. Ainda, aparentemente. Já os outros despertares que acontecem no início do episódio trazem as diferentes perspectivas de alguns personagens sobre a cidade. O detetive Richard, por exemplo, quando acorda, sai da cama, corre para a janela, abre a cortina, para aí então perceber e dizer para si mesmo: merda, ainda estou em Wind Gap. Isso evidencia como ele observa a cidade, mas também reforça essa noção do onírico, que é uma característica de Sharp Object. Outro despertar que acompanhamos é do chefe da polícia, Bill Vickery, que acorda, abre os seus olhos, se mantém com um olhar de resignação. O olhar de alguém que conhece a realidade de Wind Gap e que tem plena consciência da irrelevância dos seus atos, mas que ainda assim precisa agir. Afinal, esse é o seu papel, essa é a sua função. E acompanhamos também o despertar da mãe, Dora, que levanta, abre as cortinas do seu quarto e deixa o sol, e de certa forma também a cidade, entrar.
Esses 4 despertares revelam principalmente a diferença entre as realidades de Wind Gap. Ela é uma sociedade que pode ser cruel e dolorosa para aqueles que não fazem parte dela, como o detetive Richard. Uma realidade imutável e obrigatória para alguns de seus habitantes, como o caso do chefe de polícia Bill Vickery. Ou uma sociedade receptiva e calorosa, como uma luz do sol pela manhã, para aqueles que estão acima dos demais, como é o caso de Adora. Cada uma dessas realidades é caracterizada de acordo com o seu papel dentro daquela sociedade e como você exerce a sua função. E é dentro desse padrão pré-determinado que o Wind Gap continua fazendo diferentes tipos de vítimas com diferentes graus de crueldade. Um bom exemplo disso é o diálogo sombrio e até por vezes irônico entre Camille e Richard numa floresta, ao lado de locais onde ocorreram assassinatos. Um diálogo que volta a refletir como esses padrões impostos ao indivíduo e ao gênero, e nesse caso principalmente a mulher, pode ser absolutamente destruidor. Camille conta uma história horrível sobre uma mãe lésbica e a sua filha que acabou virando prostituta, eu fiz essas aspas para não utilizar a palavra que ela usa na série, para provar que ela não era gay como a mãe. É uma história de rasgar o coração. Inclusive, esse aspecto sexual, sempre presente em algum momento e em algum grau na série, ajuda a determinar como alguns personagens entendem e exercem o seu papel social. Inclusive, essa história da mãe e da filha dá novas características, novo significado ao uniforme de cheerleader, de líder da torcida, que aparece em episódios anteriores, porque era isso que a garota usava quando ela foi estuprada por vários homens para provar que a mãe dela, que ela não era gay como a mãe dela. Ou, num diálogo irônico entre Camille e Richard, foi sexo consensual. O uniforme acaba virando um símbolo que representa esse padrão e todas as suas responsabilidades inerentes. Mas essa história, ainda por cima, não parece ser tão distante assim de Camille. Qual será a relação dela e de Adora nesse caso horrível que aconteceu? Afinal, Adora é uma pessoa absolutamente focada na imagem e no papel do indivíduo dentro de uma sociedade. E a montagem de roteiro sempre adiciona novos elementos ou novas sugestões acerca da história de ambas e também de Ama. Aliás, vale mencionar o ótimo trabalho da atriz Elise Scanlon. Primeiro porque ela está ao lado de uma atriz absolutamente fabulosa, que é a Amy Adams, e não se deixa ofuscar por isso, pelo contrário, ela tem bastante presença. E Ama consegue passar sensações e sentimentos diversos conforme ela se insere ou é inserida na história. Há ingenuidade e inocência na personagem, mas há também facetas cruéis, sombrias, até manipuladoras. Tudo nela, ao mesmo tempo, é dúbio e sincero. Certamente uma personagem bem misteriosa e muito bem executada pela atriz, mas há também vários outros simbolismos ao longo desse episódio. As aranhas continuam tendo seu destaque ao longo do episódio, elas aparecem em diferentes formas por todos os arcos da narrativa, se eu não me engano, mas aqui quem ganha, quem chama a atenção de verdade são os porcos. Porcos sabem o que vai acontecer com eles, por isso eles se cagam. Isso já fala de um personagem que conversa com Camille no bar para falar da consciência que eles têm ao perceberem que serão abatidos. E essa ideia do abate é muito forte. A presença do abatedouro é determinante como uma das características da cidade, algo que é citado no primeiro episódio, porque imagine, moralmente, mesmo nós tendo consciência de que os porcos sofrem, nesses minutos finais, sofrem ao ponto de se defecarem, ninguém, ou quase ninguém, se importa de fato com eles. Eles nasceram numa determinada hierarquia, algo que predetermina o destino deles. Não interessa o sofrimento, apenas a execução da sua predeterminação. Alguns nasceram para executar e outros nasceram para serem executados. Ma said she saw a ghost once. One of them is
dangerous. The other one's in danger. It's not safe for you here. Essa foi minha crítica pro Wright, o 4º episódio de Sharp Objects, e como eu falo, eu acho que em todos os vídeos, tenho gostado bastante da série e acho que ela está alcançando agora níveis ainda maiores de envolvimento e de complexidade dos seus personagens e da cidade de Wind Gap. Tá valendo muito a pena realmente acompanhar a série, mesmo sendo domingo à noite, o que não é legal dormir com isso na cabeça. Então é mais uma produção da HBO que realmente merece ser assistida. E obrigado você que chegou até o fim desse vídeo. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Se tem alguma coisa para falar, alguma coisa que não gostou, alguma crítica, alguma sugestão, que seja, deixe escrito aqui abaixo. Vamos continuar conversando, estreitando esses laços. E espero poder fazer mais e mais vídeos para todos vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência, a luz está falhando, até a próxima. Ficou até meio sombrio, né, também.